rapaziada, estou capturando aqui mais um vídeo pro canal. E aqui estamos falando sobre... Vamos fazer uma review de sei lá quantos minutos sobre Sonic Forces. Sim, vamos falar desse jogo de Sonic que lançou em 2017 com Sonic Mania também, né? Que lançou em 2017, foi anunciado em 2016 no aniversário de 25 anos do Sonic. E esse foi um jogo muito esperado e muito hypado. Mas será que o hype foi verdadeiro? E mesmo se passando já basicamente 3 anos depois do jogo lançar, eu quero fazer a minha review do jogo. Se vocês não sabem, ano passado eu fiz uma review de Sonic Force lá em dezembro de 2019. Estamos aqui, um ano depois. Muita coisa mudou. Eu tenho várias coisas pra acrescentar. E já que eu só tava na fanbase do Sonic já fazia tipo 5 meses, eu já tô basicamente já um ano a mais do que isso. Então, a minha opinião mudou sobre várias coisas. Eu tenho várias coisas pra acrescentar. Então, vai ser uma review bem maior. E eu quero falar sobre tudo que o jogo vai ter e tal. E eu espero que vocês gostem. Lembrando que tudo nesse vídeo citado vai ser na minha opinião. Então, se você discordar, tá tudo bem. Você pode gostar, você pode amar o jogo, você pode odiar o jogo. Eu não me importo. Tudo bem, é sua opinião. Eu respeito ela e não tem nada de errado nela, né? Então, tudo que eu falo nesse vídeo vai ser minha opinião. Eu vou falar sobre critérios como gráficos, gameplay, música, história, todas essas coisas eu vou falar. E eu quero falar de máximo que o jogo, então, tipo, se tiver alguma coisa do jogo, eu provavelmente vou dar minha opinião nesse vídeo. Ah, e mais uma coisa, todas as footage nesse vídeo não são minhas, são de trailers que lançaram ou de outros canais. Então eu não vou levar crédito por nenhuma dessas footages, beleza? Só deixando isso aqui bem claro pra vocês, né? Mas enfim, né? Com tudo isso dito, sem mais delongas, bora falar sobre o jogo. Ok, gráficos. Bora falar dos gráficos de Sonic Forces. Meu Deus, sério, ironicamente, os gráficos de Sonic Forces são a melhor parte do jogo, questão da nota que eu vou dar, né? Sim, os gráficos de Sonic Forces foram hypados, porque a Sonic Team passou 3 anos só pra fazer a Hedgehog Engine 2. E muita gente... sim, a Hedgehog Engine 2 não é o Bush, não é a engine do Bush, e sim a engine dos gráficos. E os gráficos são muito bons. O jogo tem um art style consistente de guerra, já que eles colocaram os jogos de Sonic na guerra. E isso funciona surpreendentemente bem. O jogo, ele é muito bonito. Eu ainda prefiro a estética de Sonic Generations e Unleashed, mas em um nível técnico, esse é o jogo mais bonito de Sonic, tipo, em um nível técnico. Pra minha opinião, o meu, que eu acho esteticamente mais bonito, é o Sonic Unleashed, mas no nível estético. O jogo, como eu já disse, ele tem um art style que ele funciona com o jogo, ele é um pouquinho estranho, pra mim, né, comparado com o Unleashed, Generations, mas de nenhum jeito é um art style ruim. O jogo realmente brilha nas partes que tá tendo guerra. Tem uma parte lá do espaço que o jogo fica realmente muito bonito. Ele roda consistentemente, pelo que eu vi, ele não teve nenhuma queda de frame rate. As cores são bonitas, a coloração, tudo é bonito. Em geral, os gráficos são muito bons, eles combinam com o art style do jogo, eles funcionam, eles são consistentes, todas as weapons elas se mostram e dá pra ver que em questão de gráfico esse jogo não te desaponta. Como eu já disse, eu ainda prefiro a estética de Generations e Unleashed, mas em gráficos eu acho que a gente pode descansar dizendo que Sonic Forces fez um bom, especialmente nas prolongações dos trailers, que o jogo parece ainda mais bonito, né? E não tem muita coisa a dizer. A reflexão do sol é boa. Tipo, eu gosto realmente de como os personagens se parecem. O modelo deles são bem polidos e tal. Os trailers de CGI também foram ótimos. E é isso, né? É isso que eu tenho que falar dos gráficos. Já que eu prefiro ainda a estética dos outros, eu vou dar uma nota de 8.9. Mas os gráficos não são ruins. Eu ainda prefiro o do Mario Odyssey. Claramente, tipo, eu ainda prefiro muito do Mario Odyssey. Mas em questão de gráficos, Sonic Forces eu acho que fez bem, beleza? Agora bora pra próxima coisa. E pra gráficos eu dou nota 8.9. Ok. Então, já falamos dos gráficos, bora falar das músicas. A gente tá começando com essas coisas que não são tão importantes pra gameplay, a história, mas eu tenho que falar delas, né? Então a gente já fala do começo. Bem, a música de Sonic Forces decidiu ter um estilo mais
sei lá, de guitarra, mais emocionante pra uma guerra. Eu acho que ela funciona bem. A gente vai falar de todos os estilos de música do Sonic moderno, do Avatar e do Sonic clássico. Mas enfim, antes de falar delas, a gente vai falar da música tema principal, Fist Bump. Sim, o jogo tem uma música principal. Sério, a maioria dos jogos Sonic tem essas músicas, tipo Sonic Adventure Open Your Heart, Sonic Adventure 2 Live and Learn, Sonic Heroes, a própria música Sonic Heroes, né? Ou What I'm Made Of, você escolhe. Também tem um Sonic 2006 Miss Worlds, Unleashed com Endless Possibilities, Colors com Reach for the Stars, o Sonic Lost Force que teve um tema instrumental e tal, mas é uma coisa que a gente tá faltando na franquia. E Sonic Forces traz de volta. E Fist Bump é uma música que realmente dividiu muita opinião. Tem gente que adorou e tem gente que odiou, né? Porque é uma música que é só você ama ou odeia, ou você tá no meio, né? Bem, qual a minha opinião? Eu gosto, ela não se compara com Live and Learn, Open Your Heart, Endless Possibilities, mas eu acho que ela ainda é uma música boa. Ela realmente dá o sentimento de guerra e do Sonic e o Avatar lutando juntos, especialmente quando ela toca. Eu acho que, tipo, ela nos trailers, ela te deixa ansioso pelo jogo, pela aventura. Então eu acho que não é uma música ótima, na minha opinião, mas é uma música boa, ela funciona e ela tem uma coisa boa. E por enquanto eu tô falando até que muito bem do jogo, né? Mas relaxa, os haters de Sonic Forces, vocês já vão ouvir minhas críticas, né? Então, não preciso se preocupar aí, beleza? Enfim, eu gosto do Fist Bump. É um bom, mas eu não acho que é ótimo. E não se compara com as outras músicas do Sonic, né? Que são ótimas, excelentes, né? Eu ainda prefiro Friends de Hyper Potions do Sonic Mania. Mas enfim, o jogo ele tem um tema que eu prefiro, é o meu tema favorito do jogo. É o tema tipo eu sei que isso é uma opinião um pouquinho popular, mas eu amo esse tema. Eu amo a estética de Sonic Forces. Eu acho que em potencial eles realmente colocaram um sentimento de como o Eggman realmente tirou do mundo. E a gente já vai falar sobre isso na parte da história, mas eu vou falar só desse tema. E esse tema, ele realmente encapsula tudo que você vê em guerra e em o Eggman dominar o mundo, que é uma premissa bem legal, mas ele toca no menu e tal, e você realmente fica com ele na cabeça, e é um tema excelente, beleza, galera? Minha música favorita do jogo. Ok, agora bora falar da música, bora dividir as músicas do Sonic moderno. Bem, sobre a música do Sonic moderno, eu acho que elas são boas, né? Elas têm um sentimento mais de guitarra, tipo, eu não sei explicar, mas é um sentimento de uma música, e eu acho que ela é boa em geral. Ela não é tão boa quanto as músicas tipo, de outros jogos assim, mas eu acho que ela é boa, ela é decente, ela é legalzinha, ela funciona, não é muito memorável, mas fica na sua cabeça, né? Então é decente. Ok, agora o Avatar. E o Avatar tem músicas incríveis. Eu amo que as músicas do Avatar são vocais. E elas realmente funcionam muito bem. As músicas do Avatar realmente funcionam, são boas e são memoráveis. Elas são cantadas todas em líricas e elas são uma das melhores músicas do jogo. Todas elas eu gosto, sem exceção. Elas ficam na sua cabeça e elas são excelentes. Então a música do Avatar, eu não sei, tem gente que não é o maior fã, mas eu pessoalmente adoro as músicas do Avatar. Eu acho que foram músicas incríveis, realmente gosto. E eu acho que não foi um potencial desperdiçado. Eu realmente amo as músicas do Avatar. Mas agora, a pior música do Sonic clássico. Eles tentaram pegar uma música estilo retrô com Sonic clássico, mas eles não deveriam fazer isso. Eles deveriam dar uma modernizada. E eu odeio as músicas do Sonic clássico. Tipo, tem umas que são só medíocres, tipo Ghost Town, que um remix melhorou muito, mesmo, mas as músicas, mas em geral, na minha opinião, eu não sou o maior fã da música que a gente tem no Sonic clássico. Elas realmente tentam ter um estilo mais Mega Drive e tal, mas claramente não funciona. E ela falha miseravelmente. Tipo, especialmente aquela do Green Hill, tipo, a melodia é boa, tem vários a coisa das músicas do Sonic clássico é que a melodia principal, ela é boa, ela funciona. Mas se a gente considerar o resto, tipo, considerando
todas as outras coisas, tipo, como os instrumentos são tocados, é horrível. Especialmente a da Green Hill dele. Elas me fazem meus ouvidos simplesmente queimar, os ouvidos sangrarem de tão ruim que é. Então, eu não sou fã das músicas do Sonic clássico. Como eu não sou fã do Sonic clássico em geral, né? Mas a gente já vai falar da gameplay daqui a pouco. Mas, enfim, em geral, o Sonic Forces, ele teria uma música que eu consideraria incrível. Tipo, incrível não, mas ótimo, realmente ótimo. Mas a do Sonic clássico, realmente, a música do Sonic clássico, que é parte do jogo, eu não vou ignorar. Eu realmente coloco a música pra baixo, né? Mas isso não impede da música do Sonic Forces de, em geral, ser boa. E tem várias músicas, especialmente a do Avatar e do tema, daquele tema que eu disse, que são realmente excelentes. Então, eu acho que, em geral, o Sonic Forces tem músicas boas. E o que eu mudaria é só ter remix pro Sonic clássico. Porque, tipo, tem vários remixes da Ghost Town, da Green Hill, né? Que eu odeio falar. Mas tem vários remixes para as músicas do Sonic clássico. E só colocar esses remixes ou trocar os instrumentos faria a música do Sonic clássico ser boa. Então, poxa, eles forçaram isso e eu vou continuar mais reclamando do Sonic clássico. Então, isso é a minha reclamação para a música do Sonic Forces. Eles perderam um pouquinho de potencial nessa com a música do Sonic clássico, mas o resto é bom, beleza? E, ok, em geral, eu dou nota de 7.5. Ela é boa em geral, tá bom? Ela continua com a tradição de Sonic de sempre ter músicas pelo menos ótimas, né? Em geral, e eu acho que Sonic Forces continua com essa tradição, além de Sonic clássico, né? Mas bem, agora bora falar da gameplay. E os levels em si. Ai, meu Deus. Agora estamos com a parte polêmica, né? A parte realmente polêmica, a parte que vai causar mais eu tenho que falar. Bem, bora dar um recap nisso. O Sonic Generations foi muito popular com o gameplay Sonic moderno e Sonic clássico. Então, eles trouxeram o Sonic clássico de novo. Antes eu tava ok com isso, tipo, e aí, Sonic Generations 2, isso é legal. Mas eu acho que o Sonic clássico deveria continuar no seu mundo. Ele foi muito forçado implementado. A gente vai falar da história, mas ele só tá lá pra ganhar dinheiro pra SEGA. E eu acho que isso é muito ruim, porque eu acho que depois de Generations, que foi um jogo comemorativo, fazia todo sentido o Sonic clássico e o Sonic moderno. Era uma coisa inédita, era uma coisa legal, né? Era uma coisa bem maneira, então, poxa, eu tava bem com isso, né? Mas eles colocaram o Sonic clássico de novo no Sonic Forces. E eu acho que ele foi forçado e ele é a pior parte do jogo. E eu já vou falar dele mais pra frente, né? Mas enfim. Mas eles também têm um Sonic moderno. Ele retorna com sua jogabilidade boost. A gente já vai falar dela, bem legal. E além disso, a gente tem um novo gameplay inédito, o do Avatar. E a gente vai falar um pouquinho dele, mas bora já falar do Sonic moderno. Bem, ele volta com suas habilidades normais dele, como Attack, Boost, Stomp, todas as coisas que o Sonic moderno teve em Sonic Generations. Só que ele controla pior do que Sonic Generations. Ele realmente é um downgrade, eu consideraria, do Sonic Generations. Tipo, ele realmente foi um downgrade do Sonic Generations. Ele controla pior. Ele não controla tão ruim quanto o Avatar, mas e claro, não controla tão ruim quanto o Sonic clássico, mas ele é um pouquinho pior. Então, tudo que eu mudaria é só trocar a engine. Eu acho que tem gente reclamando que a aura do boost do Sonic moderno é ruim, não combina e preferia antes. Mas eu acho que eu gostei da aura do boost pra Sonic Forces. Tipo, combinou com o art style do jogo consistente, beleza? Mas enfim, com isso, dizendo tudo isso, né? A gente vai continuar aqui e bora. E eu acho que se eles tiverem simplesmente trocado o gameplay do Sonic, simplesmente colocado o gameplay lá do Sonic Generations, tipo, só a engine do Sonic Generations não muda nada. Tipo, os gráficos e o modelo do personagem fossem os mesmos, tudo estaria bem. Tipo, estaria ótimo pra mim. Mas, né, infelizmente eles não fizeram isso e é bastante uma versão pior do Sonic Generations. Mas bora falar dos levels em si. Os levels também são um downgrade massivo do Sonic Generations. Eu também com Lost Valley ser do jeito que é, porque Sonic Generations foi um jogo mais comemorativo que é para os fãs um pouquinho mais hardcore da franquia, tipo, eles visitam levels e tal, e é para ser mais hardcore, né? Mas, então os levels, tipo, tem sessões de 5D, tem mais sessões que você tem que desviar mais, de novo Sonic Unleashed, eu realmente prefiro. E o Lost Valley foi para reintroduzir os fãs
fãs novos, então eu toquei ele sendo tão simples que ele é. A ação 2D foi boa, mas a ação 3D foi bem ruim. O level design da ação 3D não foi bom, mas eu toquei. Mas os outros levels, eles não contêm. Tipo, bora falar, vários levels são boost to win. Eu geralmente não sou um daqueles estereótipos lá da IGN falando, os jogos Sonic são muito boost to win, porque eu discordo que os jogos Unleashed, Generations, Color são boost to win. Eles têm várias sensações de plataforma e tal, mas Sonic Forces é com o Sonic moderno muito boost to win. Tipo, tem uma parte lá naquele level de floresta que você literalmente só aperta boost. Você não precisa fazer mais nada antes da sessão 2D. Você não precisa fazer mais nada, é só apertar. E tem várias sessões no jogo que é isso. Você só vê robôs e só ataca eles. E eu sinto falta de Sonic Generations, quando não era só isso. Você era realmente o melhor level design de Sonic moderno na série, na minha opinião. Os controles eram excelentes, só eram perfeitos. Eu não sei porque eles mudaram, só pioraram. E realmente era realmente os levels sendo assim, com um level design tipo só apertando boost lá com os robôs e tal, só com umas partes legais e faltando caminhos extras, realmente tira o fator replay do jogo, a longevidade dele de rejogar os levels. Uma coisa de Sonic Generations é, por mais que ele tem poucos levels do Sonic Forces, os levels deles têm um fator replay gigantesco. Eles são gigantes, eles têm vários caminhos, novas coisas que você descobre, os controles são excelentes, eles continuam tendo várias coisas, eles têm amor colocado neles, tá pra ver. E realmente eles têm sessões, tipo, tem mais spectacle, tipo, você pode ver mais sessões 1.5D que são legais. Você também tem mais, ele continua em movimento, sempre, não tem essas partes que se você se sente que tá só apertando, não. Tem sempre alguma coisa indo pra lá. E uma coisa, os levels são mais longos em Sonic Generations. Em Sonic Forces, foi um pouquinho rushado, porque eles tiveram 3 anos pra fazer a engine, mas 1 ano pra fazer o jogo. Então, isso teve a consequência de infelizmente os levels serem mais curtos. Os levels do Sonic moderno são bem curtos. Isso não é bom, porque isso também tira a longevidade. Porque por mais que um level que eu adorei de Sonic Force, meu level favorito, é um lá do Sonic moderno indo sabe, sei lá, basicamente Death Egg, né? E ele fugindo. Eu acho que esse level, por mim, tá tudo bem. Ele tem, olha, vocês estão vendo ele na tela agora. Por mim, tá tudo bem ele tá incrível, cheio de caminhos, a própria música, a atmosfera, o level é bonito demais. Só que o problema é no finalzinho. Ele tem aquelas cenas lá, bem legais que eu já vou falar, tipo, que são mais legal, mas o problema é que ele é muito curto, ele simplesmente acaba. Isso realmente tira a longevidade, porque eu revisito esse level muito. Mas eu revisitaria ele mais ainda se ele fosse mais longo, ele simplesmente acaba. Isso é uma coisa que eu não gosto do sentimento. O Sonic Forces dá um sentimento que, tipo, já acabou no level. Isso realmente não é bom. Esse é um sentimento ruim que, o level já acabou, sério, foi tão curto assim. O level já acabou, eu pensei que teria mais. E isso é uma coisa que eu prefiro. Eu prefiro o estilo de Sonic Generations. Porque Sonic Forces, já que ele tem 3 gameplays, 3 estilos de gameplays, ele tem mais levels em geral. Só que os levels são mais curtos. E Sonic Generations tem menos levels, tipo 20, 18 em geral, né? Mas os levels são mais longos, né? E eu prefiro definitivamente o estilo Sonic Generations. Eu prefiro levels mais longos, porque o jogo vai ter mais longevidade. Você vai se divertir na sua primeira playthrough jogando Sonic Forces. Isso é uma coisa que eu me diverti. Basicamente, geral se divertiu. Mas o problema é a segunda, você não vai se divertir tanto. Os levels não têm longevidade. O level design é muito tipo, repetitivo. E os levels geral não vão ter longevidade pra ter a segunda playthrough. Isso é uma crítica. Que por mais que você se divirta na sua primeira playthrough, a segunda vai ser meio porque os levels são muito curtos. E o level design é muito meh. Mas, em geral, o Sonic moderno é o que eu escolheria pra jogar. É o mais divertido, em geral. Eu acho que os levels deles são os melhores. Mas o que eu acho que foi bem implementado, tirando só uma coisa, foi o Avatar. A ideia do Avatar é incrível. A SEGA realmente estava colocando fanservice, porque a maioria de vocês não pode saber, mas
muitas pessoas da comunidade do Sonic, até que eu conheço, elas criam seu próprio OC. Eu, pessoalmente, não crio nenhum OC do Sonic. Eu, pessoalmente, só criei o meu próprio personagem não relacionado ao Sonic, o JC Games, né? Mas criar OC é uma coisa muito popular na série Sonic. E colocar um negócio de criar avatar em Sonic Forces foi uma ideia genial. E eu acho que ela foi bem implementada, tirando uma coisa, né? Os levels delas, além daquela música excelente, uma música fantástica lá que eu já disse, né? Eles têm, além disso, o jogo, além daquela música fantástica que eu já mencionei, né? Os levels do Avatar, eles têm sim, eles realmente, a customização do Avatar, quando você cria o Avatar, ela é excelente. Tem tudo que você precisa para a customização do Avatar, né? O jogo realmente tem tudo que... Ele tem, tipo, criar um avatar, criar um próprio personagem é muito divertido. Eu acho que a Sonic Team e a SEGA fizeram um ótimo trabalho em poder ter o seu próprio personagem, porque esse é um sonho de muitas pessoas, ter o seu próprio personagem no jogo de Sonic. E ver isso, e por mais que você, tipo, não crie, né, você pensa que isso é cringe e tal, mas pensando na maioria dos fãs, muita gente queria. Então eu acho que a ideia do avatar é muito boa e é genial, porque muita gente pode criar. E eu acho que ele tem as Wispons. Muita gente reclama dos Wispons estarem nos jogos mais recentes do Sonic e tal. Eu até entendo, né? E, tipo, eu acho que eles foram muito forçados em Sonic Lost World. Mas, porém, eu acho que eles foram bem implementados nesse jogo aqui, em Sonic Forces. E eu já vou explicar por quê. Eu acho que eles funcionam como Wispons. Eles são Wispons agora. Eles são basicamente os Wisps, só que com armas. E todos os Wisps são de volta como armas. E eu realmente gosto dos Wispons, porque ela realmente dá mais longevidade pro level de Avatar. Porque o jogo vai mudar dependendo de cada Wispon que você vai usar. Então isso é uma coisa bem legal. O jogo vai realmente mudando os caminhos e tal. Então isso é realmente uma coisa boa do Avatar. Eu acho que ele foi o melhor implementado, né, dessas coisas aí, né. Então eu acho que a ideia dos Wispons foi realmente boa. E em geral... E beleza, né? Eu acho que os Wispons foram legais. O meu favorito, pessoalmente, é o de eletricidade. Esse é o meu favorito, Lightning. Eu uso ele mais. Mas também tem o Burst, que basicamente te deixa destruir os inimigos pra frente. Também tem o Hover, que te deixa voar. E o Asteroid, se não me engano, que ele te deixa invisível por um tempo e tal. E também tem o Drill, que pode te deixar ir pra cima. E eu realmente gosto deles. Eles realmente mostram isso é muito legal, porque cada playthrough de alguém vai ser diferente nessas habilidades. Isso realmente mostra que eles se inspiraram no Xenoverse. E eu acho que foi bem implementado os Wisps, beleza? E ok, falamos dos Wisps, bem legalzinho, né? E ok, né? É isso que eu tenho pra falar dos Wisps e tal. E ok, beleza, né? E com isso dito, eu realmente gosto deles. Ótima adição pro Avatar. Só que, e o Avatar tem música, então você pensa, eu falo tudo isso. O Avatar é basicamente a melhor parte do jogo, né, João? Tipo, você falando tudo isso, o Avatar deve ser pica, deve ser top demais, tipo. Melhor parte do jogo, disparado, os levels que você vai rejogar. Só que ele tem um problema. Alguns levels são literalmente só 2D. E isso é uma coisa do Sonic Colors que continua aqui. Os levels não tiveram tempo suficiente para serem polidos com o melhor level design e serem curtos. Então, ele continua com esse problema. Mas o problema principal, na minha opinião, do Avatar é que ele tem controles ruins. Eu não sou fã de como o Avatar controla. É basicamente um Sonic moderno, só que sem boost. E isso sente muito ruim. Eu não acho que o Avatar deveria ser assim. Porque eu realmente não gosto. Porque os controles são ruins do Avatar. Não são tão ruins quanto o Sonic clássico, mas ainda são ruins. E eu não sou fã de como ele se controla. Então isso que coloca ele pra baixo pra mim. Aí mais uma coisa, eu realmente gosto como ele pode se balançar por aí. E mais uma coisa, a gameplay Sonic Forces, ela tem uma coisa... basicamente, que tem, sabe aqueles momentos? Tem Quick Time Events. E eu realmente gosto disso, porque geralmente não teve isso nos jogos do Sonic anteriores, de Quick Time Events, como o Sonic Forces teve. E isso realmente é legal que eles estão mostrando na nova geração. A nova geração, com jogos cinematográficos, tem esses Quick Time Events. Um exemplo é o Spider-Man PS4. Tem vários momentos. Eu acho que a Sonic Team só estava se adaptando. Então eu acho que fizeram isso bem, né? Mas o Avatar, em geral, foi colocado pra baixo pro level design não ser tão bom, né?
E também, claro, por ter um controle ruim, né? Eu não sou fã como o Avatar controla. Ok, agora a gente vai falar, pra mim, pessoalmente, a pior parte do jogo. O Sonic clássico. Bora falar dele. Em geral, o Sonic clássico, ele foi, como eu já disse, forçado pra tá aí. Ele deveria só estar no Mania, tipo, tudo tava indo bem. O Sonic moderno teria seu jogo 3D e o Sonic Mania e o Sonic clássico teria seu jogo 2D. E os dois poderiam viver a harmonia nos dois seus jogos. Mas eles tiveram que colocar aí. No final do Sonic Mania, foi colocado que ele ia pra Sonic Forces, né? Tem várias teorias, mas eventualmente tá isso. E a aparição dele, eu não vou falar da aparição dele, porque eu ainda não quero falar da história. Eu vou falar depois disso. A gente tem várias coisas pra falar da história, né? Então, mas a gente agora vai falar sobre o Sonic. Mas agora a gente vai falar da gameplay do Sonic clássico. Eu odeio os levels do Sonic clássico. As físicas são horríveis. Essas basicamente são as piores físicas. O pulo dele não se sente muito pra baixo e muito alto. É horrível como se controla. O Drop Dash Volta, o que é legalzinho, realmente uma adição legal. Os Spin Dash tá overpowered que nem Generations. Mas os levels não são bons. Eu odeio as físicas do Sonic clássico. Elas realmente são ruins e atrapalham o jogo. Você vai errar vários pulos por causa das físicas. Tem uma parte numa fase lá da Chemical Plant, onde você vai lá e tem um negócio pra você ir. Daí você vai e simplesmente o pulo para, e mostra que as físicas não foram bem trabalhadas. Isso realmente mostra que o jogo foi forçado. E você lembra de Sonic Generations? Sonic Generations tinha aquelas sessões 2.5D, né? Sabe aquelas sessões 2.5D? Onde realmente davam uma sensação, que faria sentido o Sonic clássico estar nos jogos modernos, porque agora a tecnologia dos jogos recentes poderia fazer eles fazerem isso, terem essa cena 2.5D e tal, essas coisas bem legais. Isso é uma coisa muito legal, é realmente uma coisa incrível. Mas, né, em Sonic Forces, essas sessões não estão aí, elas estão hip, elas não estão ali, e isso realmente é ruim. Os levels em si são eles têm level design. Os level design deles são ruins. Como eu já disse, a música é ruim. Em geral, o Sonic clássico é definitivamente, sem dúvidas, a pior parte do jogo. Se você quer jogar um Sonic clássico bom recentemente, joga Mania. Esse é o meu jogo favorito de Sonic. E os controles do Sonic clássico são literalmente perfeitos. E Sonic Forces, tem até um mod que coloca no Sonic Mania as físicas do Sonic clássico. E se você ainda não notou nos jogos no Sonic Forces como a física do Sonic clássico é ruim, joga aquele mod. Daí você vai realmente ver como essas físicas são ruins. Realmente não gosto. Eu não sou um fã das físicas do Sonic clássico. E eu acho que ela realmente foi estragada, beleza? Realmente não foi ruim. Mas em geral, que nota eu vou dar pro gameplay? Bem, eu não tenho muito o que dar, mas eu vou dar nota 6.8. Várias coisas interromperam o gameplay de ser tão bom. Sonic deveria ter a engine do Sonic Generations, o resto. E também um level design que seja melhor, né? Porque os level designers que fizeram, eu descobri que foram os mesmos caras que fizeram o Lost World. E tem caras que nem trabalharam em um jogo de Sonic. Você pode ver isso nos créditos. Então, com isso, você pode ver que os level designers realmente não eram. Então, os level designers deveriam ser de Sonic Generations, eles deveriam dar mais tempo pra ter bem. E a engine de como o Sonic controla, deveria ser dos mesmos do Sonic Generations ou até melhor, né? A do Avatar, os controles deveriam ser bem melhores. E a mesma coisa com o Sonic moderno, levar os level designers melhores. Sonic clássico, pra mim, nem deveria estar no jogo. Mas se fosse melhores controles, sessões 2.5D, uma boss fight com Chaos, né? Que a gente já vai falar, né? Mas também várias coisas mesmo. Você ter mais imersão, Tails. Imagina se o Sonic clássico estivesse lá, já que ele tá sempre com o Tails. Imagina se o Tails pegasse ele e jogasse lá. Isso daria mais imersão. Mas as físicas destroem totalmente a imersão que você tem no jogo. E isso realmente não é ruim, né? E, com isso tudo, a nota que eu dou é 6.7 mesmo, né? Eu ia dar 6.2, mas 6.7 é a minha nota para gameplay. Quer dizer, eu vou dar 6.9. Não, 6.8, ok? 6.8 é a minha nota para Sonic, para os gameplay. Agora, a gente vai para a parte final dessa review,
que é a história, né? A gente tá... Relaxa, pessoal, se vocês ficaram comigo até aqui, vocês ouviram falar muito do jogo, mas a gente vai falar da parte final, que é a história. Então, fiquem comigo aqui, pessoal, que a gente tem muita coisa a falar, né? Então, bora. A história, ela era pra ser levada de um jeito mais sério. Os jogos de 2010 estão se levando muito cartunesco e realmente a história deles não tá sendo boa. Então, pra Sonic Forces, a história seria mais séria. E foi prometido isso. Então, isso é uma coisa que deixou muitos fãs felizes. Que a história voltaria a ser uma história mais séria, com as coisas, com todas as coisas estiveram com fez o mundo. E a premissa é incrível. O Eggman dominou o mundo. E agora tem uma resistência que se forma pra realmente ser bom. Então, isso é uma coisa incrível que realmente é ótimo e mostra que tem... E realmente mostra que as coisas estão mais... Que, tipo, o mundo inteiro tá em risco, né? O mundo inteiro foi dominado. E essa é uma premissa incrível. Mas será que Sonic Forces fez isso justiça? A gente vai discutir. Bem, o jogo tem um novo... Bem, o jogo ele traz também os novos vilões, que é uma coisa que eu tô bem a favor. Ele traz o Chaos, o Shadow, né? Uma cópia, né? Como a gente vai descobrir. Mas quando a gente viu um trailer, a gente achou que é o Shadow real. Além do Chaos, o Shadow Zebop, do Sonic Lost World, tipo, né? Eu tô bem com ele tá ali, beleza? Porque é pra representar vários jogos do Sonic. E também, se eu não... E aí, também vai estar o Metal Sonic, o que é bem legal, porque ele é o meu segundo personagem favorito do Sonic. Eu realmente amo o Metal Sonic, né? Mas, bora ver. Bem, e também tem um novo vilão, sim, o Infinite. Bora falar dele. Eu realmente amo como o design e os poderes dele. Ele tem o poder de dar ilusão e tipo, simplesmente mexer com a sua cabeça e... É uma coisa muito legal. Ele usou o poder da Phantom Ruby introduzido no Sonic Mania, que a gente já vai falar mais. Só que ele realmente é um bom vilão em design e também em seus poderes. Eu realmente acho que essas frases são intimidadoras e nisso ele é bom. Só que a motivação dele é ruim. A gente vai falar do episódio Shadow mais. Só que basicamente a motivação dele é que o Shadow deu uns tapinhas nele e bum, ele ficou bravo. E nisso eu não gostei dele. Mas... No resto, ele é um vilão ótimo, tipo, em questão de design e poderes. Eu acho que em falas ele realmente é bom e ele realmente se sente como uma ameaça, né? Ele é um vilão realmente bom, mas em questão disso. Então, parabéns, Sonic Team, só faz uma motivação melhor pra ele. Só isso que eu tô pedindo, né? Só isso, tá bom? Mas, enfim, a história e o Sonic é capturado por 6 meses e todo mundo perde a esperança. O que não faz muito sentido, porque é uma reclamação que eu tenho. Eles não poderiam, só com o Sonic saído, a gente literalmente o Shadow, talvez o Shadow foi preso, mas a gente literalmente tem o Silver, a Amy, o Knuckles. Como que eles não derrotaram o exército lá? Tipo, o Silver é bem poderoso, né? Aí o Silver tá aqui, o que é legal, né? Eu acho, né? E beleza. E eu realmente, uma coisa que eu gostei da história é que eles trouxeram todos os elencos do Sonic. Isso é uma coisa que muita gente tava pedindo, né? Eles estão em Generations, que foi 6 anos atrás na época. E, eles estão lá. E muita gente tá reclamando, eles estão com essas posições, mas a SEGA tinha alguma coisa pra dar pra eles fazerem. Eu acho que eles foram implementados decentemente. Eles não fazem nada demais, mas eu gosto. É sempre legal vendo eles voltando nos jogos recentes, né? Mas enfim, galera, continuando. E eu tenho algumas coisas pra falar. O level design, ele repete muitos... Eu sei que isso não faz parte da história, mas é uma coisa a acrescentar. O level design, ele se repete... Ele é bem... Uma coisa que deixa o level design bem ruim é que, tipo, tem vários robôs copy-paste. O Jake Pudim falou mais disso na sua review, né? Da gameplay footage dele tá aqui, mas... Ele tem vários inimigos repetidos. E, tipo... Eu sei que tem variedade de inimigos na fase do Sonic Clássico, tipo, pelo menos uma coisa que o Sonic Clássico fez bem, mas nas fases do Avatar tem sempre esse mesmo inimigo e tem, na maioria das vezes não, tá sempre lá contra o peixe pra você dar um boost ou usar o Wispon. Isso é uma coisa que nas sessões 2D eles fizeram bem. Eu acho que as sessões 2D em Sonic Forces são boas, sim, level design e tal, mas em Sonic Generations, os inimigos não estavam lá, tipo, só pra você fazer boost. Não, eles estavam colocados em um lugar de legais, mas... Não, mas enfim, como eu já disse, a história de Sonic Forces tem um negócio mais sério. E o Knuckles é aparentemente ele comanda a resistência. O que eu achei que combinou com ele, mostra que eles amadureceram e tal. O Silver também é legalzinho no jogo, ele dá umas palavras, ele tem uma luta com o Infinite lá.
E eles mais, tipo, se você vê os IDW Comics que são muito bons, eu queria que a história fosse escrita pelo Ian Flynn. Daí os personagens, porque os personagens são tão lá mesmo. Eles não servem muito nenhum propósito, tipo, eles têm alguns negócios de mas eles poderiam ter mais propósito. E são personagens muito dois-dimensionais, então isso é mais um defeito que eu consideraria do Sonic Forces, tipo, os personagens e tal. Mas enfim, você vai jogar fases na Green Hill de areia, a Chemical Plant com água, e também vai jogar lá em uma cidade, e você também vai jogar. E aí, basicamente, e também vai jogar numa fase de cassino de floresta. Bora falar. Eu não tenho problema com a Green Hill e a Chemical Plant tá aqui. Eu só quero que seja a última vez que elas apareçam, porque elas já estão sendo usadas demais, a Green Hill e a Chemical Plant. Mas elas são reimaginadas de jeitos legais. Ver a Green Hill num deserto, tipo, realmente mostrando como o lugar fica, depois o Eggman fez. Eu queria que a Green Hill fosse, tipo, mais destruída e tal. Isso seria muito legal. E eles realmente perderam potencial nisso. Então, né, eu queria que a Green Hill fosse assim. Mas a Green Hill no deserto não é tão ruim. Eu só não gostei do que o Sonic falou. Green Hill looks a lot more like Sand Hill, que é bem estranho, né? E mais eu realmente gostei da Chemical Plant com água, inundação e de neve, realmente da fora. Então isso é legal, eu acho, né? Mas enfim, o Eggman, ele quer dominar o mundo e a história, ela tem vários plot twists e, em geral, é uma história boa, tipo, a história em geral é uma história boa, é de longe a melhor história da série Zuka, né? Tipo, de Sonic Colors até Forces, tipo, dessa era até Team Sonic Racing, dessa era é a melhor história, então, disso eles parabéns, mas ainda não é uma história tão boa quanto a Adventure 2, Unleashed, mas ainda é a melhor história da série Zuka, tipo, tem vários plot twists e tal. Mas enfim, continuando aqui falando a história, né, ela tem plot twist, ela usa Phantom Ruby e tal, e bora falar das fases. Eu gosto, também tem aquela fase do cassino de floresta, né, e tal, e eu gosto da ideia dela, tipo, tem um cassino na floresta, é mais uma coisa icônica da série Sonic, os cassinos, e eu até sou fã dela, então ela é legalzinha até, especialmente com o ataque, ela tem uma música muito boa. Um Sonic clássico ela ruinzinha, mas, a gente tem que aguentar. Mas enfim, o jogo ele também tem um mundo, um hub, né? De mundo pra você jogar os levels. E eu até que gosto desse hub aí que você tem. Ou esse hub aqui que você tem, né? Ele é legalzinho e ele funciona bem. Ele funciona, ele tem o seu propósito. E seria horrível navegar ele se não tivesse uma opção. Mas que bom que tem uma opção pra você escolher o level normalmente. Mas eu acho que um hub dá mais conexão pros levels. Tipo, você vê onde os levels estão e deixa mais coerente. É claro, só uma parte do mundo, por isso que a gente não vê outras localizações. Então eu acho que, tipo, é um negócio da Sonic Team pra tentar deixar o mundo um pouquinho mais conectado. E eu acho que nisso eles fizeram bem. Mas uma coisa é que o Sonic e o Avatar têm fases juntos. Já que o jogo vai reforçar a amizade deles, eles vão ter suas próprias fases. E essas fases, basicamente, em level design não são muito boas, menos aquela da cidade. Mas, em geral, são fases legais. E nela você tem o Double Boost. Eu acho que eu não tenho problema do Double Boost, você não precisa apertar nada, né? Mas, mesmo assim, eu não tenho problema, porque vai ser só uma coisa desse jogo de Sonic Forces em geral. Então eu não tenho muito problema. Mas é legal essas fases. Você vai lá, principalmente na cidade, que você tá com a música de Sonic, com a música do Fist Bump, e você pode usar as Wispons também junto com o Avatar. É basicamente a mistura dos dois. É uma fase e são fases bem legais, são fases divertidas e tal. Às vezes sofrem um pouquinho dos problemas, tipo, os controles, tá? Os levels também não é tão bom. Mas são fases divertidas, mas elas também são, de novo, muito curtas. E você tem esse sentimento, especialmente a primeira, né? Mas enfim, a história é coerente, você vai jogar e, tirando as físicas do Sonic clássico, o Sonic Forces é um jogo muito imersivo. Você realmente vai na experiência. E quando eu jogo, tipo, joguei pela primeira vez, eu tô totalmente imersivo na aventura. E a história faz isso. Tipo, eles têm rádios que mostram. E uma coisa que eu amei de Sonic Forces, que provavelmente a melhor coisa de Sonic Forces, é que ele tem um tema. Ela tem sabe aquela música tema que eu disse? Eu quero falar mais dela. Ela tem um tema que é de guerra, de resistência e tudo mais. É isso que eu gosto, galera. É isso que eu gosto. O Sonic Forces tem o seu próprio tema, sua própria personalidade. E eu acho que Sonic Forces tem a sua própria identidade. Isso é uma coisa que fez bem. E é uma coisa que o jogo faz bem. Ele tem sua própria identidade, sua própria... Sabe? Seu próprio tema. Especialmente com a música. E
Tipo, tudo. E o jogo é bem consistente nisso. Tipo, quando você começa um level, dá pra ver esse tema. Quando, tipo, eles. E eles vão se comunicar com você quando você joga o level. Você pode desativar se você quiser, então não tem problema. E até todas as fontes. As fontes são vermelhas e pretas. Vermelha de background e preto. E isso faz o jogo ter um negócio bem consistente, o que ajuda o jogo, né? Mas, você também vai ter fontes na Death Egg. Bem legal. Você também chegar do Sonic e daí você tem que explodir a Death Egg. O que é legalzinho, até você joga com o Sonic clássico, mas, tipo, a história parece que você realmente tá progredindo, porque você mostra no começo 99,9. E daí você vai progredindo cada vez mais. Então, realmente, você fica totalmente imersivo no jogo, nas coisas dele. Como você realmente estivesse nessa aventura. Realmente, como se você estivesse tentando conquistar o mundo, Eggman. E tirando as físicas dos levels assim, a gente tá falando da história agora. Então, eu acho que nisso eles fizeram bem. Realmente. Isso é bem legal. Os personagens estão ali. Aí o Rookie e o Avatar. O Avatar, né? O Avatar tem uma história de origem, basicamente, com o Infinite. Eu acho legal, porque todas as horas que eles fazem uma boss fight e tal, eles têm uma conexão, né? Uma conexão. Então, isso é bem legal. Eu gostei disso, eu acho, né? Entendeu? A história, ela é bem legal. É uma história boa. É a melhor história dos jogos recentes. Mas ela tem algumas inconsistências. A gente era prometido lutar contra, literalmente, vários vilões. Tipo, Chaos, todo Metal Sonic, todo mundo. Mas, quando a gente vai lutar com o Chaos, você pensa, o Tails... Eu não gosto do Tails nesse jogo. Ele realmente perdeu sua personalidade. Eu odeio. Eu já disse nele o que... Eu já disse no vídeo o que aconteceu com o Tails, né? Eu recomendo vocês verem, mas eu não sou fã do Tails em Sonic Forces. Eles realmente destruíram o personagem dele, porque ele falou, Sonic, me ajuda! O Tails gigante era corajoso, ele conseguia lutar. E ele tá sempre com o Sonic clássico lá, e realmente não ajuda. O que na minha opinião é ruim. Eles realmente destruíram o personagem do Tails. E você nem tem uma boss fight com o Chaos. Eu me sinto enganado assim, porque... E tem até um mod que você tem a sua própria boss fight com o Chaos. O que é bem legal o ver com o Sonic clássico. Mas enfim, viu que a gente tá falando? Vamos falar das boss fights. As boss fights são ok pra medíocres. Elas não são boas, tipo... Elas são só meh. Tipo, a boss fight do Metal Sonic. Ela até que é decente, mas ela é literalmente repetida do Infinite. A boss fight lá, primeira do Infinite é legalzinha, né? Mas não é nada demais. Seria legal se o jogo tivesse melhores boss fights, tipo Sonic Generations, um exemplo. Ele tem boss fights incríveis, tipo aquela do Silver. Você viu aquela do Egg Dragon do Sonic moderno? Também da Death Egg do Sonic clássico, com as perspectivas diferentes. E aquilo foi irado, né? E também, ok, a boss fight lá do Time Eater não foi boa, mas mesmo assim, o resto ainda, em geral, foi boa. Foi boa, né? Então, beleza, mas... foi ótimo. E também Sonic Mania tem, na minha opinião, as melhores boss fights na série do Metal Sonic, tudo. Do Hardboy aos Heavies, mas Sonic Forces, infelizmente, não tem, né? Mais uma coisa apontada. Mas enfim, bora falar da história. Eu já disse que o art style e gráficos são consistentes, são ótimos. Mas a história é a melhor de Serizuka, mas tem algumas inconsistências, né? E também você nem luta contra o Shadow também, né? Bora fazer o episódio Shadow. É legal, eu realmente gosto dos levels do Shadow. Eles são mais curtos e tal, mas eles funcionam. Eles têm vários remixes das músicas do Shadow, que é bem legal. Eu não vou considerar, eu não vou considerar pra nota, já que é só uma DLC, né? Não sendo ruim ou boa. Mas é bem curto, mas é legalzinho aí. Você pode desbloquear o Shadow. Aí mais uma coisa, tem o Super Sonic. Antes ele era DLC paga, o que é totalmente um absurdo. O Super Sonic é uma coisa que você tem que desbloquear com o jogo, né? Mas, felizmente, eles fizeram uma DLC de graça e eu tô ok usando ele, né? Mas enfim, e também tem a boss fight final, o que é mais uma reprise do Sonic Colors, mas é legalzinha, eu gosto. E com tudo isso, nós terminamos tudo que eu tinha falado. Eu provavelmente ia perder algumas coisas, tipo, o Sonic, ele é mais automático do Sonic moderno, tipo, ele tem drifts e tal. Também tem aquelas cenas de Quick Step, né, que eu já disse. A fase da cidade é basicamente a metrópole, só que reimaginada. Eu realmente gosto da estética dela. Você parece... Realmente tem uma fase lá do Avatar que você pode realmente ver o Infinite tendo suas ilusões e tal. Mas enfim, história e como, tipo, e o jogo, tipo, sendo consistente com a sua mensagem de guerra e tal, eu dou nota 7.9, beleza?
tirando algumas... O que coloca pra baixo ali mesmo, pra mim, é que os personagens poderiam ser mais bem escritos, tipo a DW Comics, e também o Tails foi bem covarde, mas tirando isso, eu acho que aqui. E agora é a hora do veredito final. Mas enfim, a gente vai terminar essa review de literalmente 50 minutos de Sonic Forces pra dar o meu veredito final no jogo e só terminar o vídeo falando alguns pensamentos finais. Bem, esse jogo foi muito hypado, como eu já disse no começo do vídeo. Ele foi anunciado em 2016 e ele era pra ser o próximo jogo 3D do Sonic. O jogo mainline foi o Sonic Lost World. E sabe, eu gosto de Sonic Lost World, mas muita gente não gostou. E ele teve reações misturadas. Então, esse era o jogo pra trazer de volta. Junto com o Mania, parecendo muito mais, quanto mais footage foi mostrada, muita gente começou a perder um pouquinho de esperança, mas ainda continuaram hypados e deu no que o jogo que a gente tem agora. Eu dou nota 7.5 pro jogo. É um jogo bom. 7.5 é bom. O jogo é bom, mas ele não é nada mais e nada menos do que isso. Quando um jogo é só bom, isso geralmente não teria problema. Só que o problema é que esse jogo foi lançado, tipo, pra Sonic Generations, que foi o jogo de Boost, demorou 6 anos pra lançar. 6 anos pra ter um jogo novo de Boost. E esse jogo foi muito hypado. Então, pra ter um jogo que é simplesmente bom, não é mais nada. E muita gente... Eu não consigo considerar esse pra ser um jogo terrível, um jogo horrível, um jogo ruim. Pra mim, ele não é. Ele tem elementos bons e elementos ruins. E eu acho que a nota final que eu dou pra ele, a 7.5, é bom. Ele não tá no meu top 10 jogos de Sonic, talvez seja no top 15, porque, né, porque basicamente... seria bom se ele fosse pelo menos ótimo, mas ele não é. Ele é só um jogo bom. E isso não seria ruim, mas é bom, é o máximo que ele tem. Tipo, não é bom. Ele não é ótimo, não é incrível, não é excelente. Ele foi lançado perto de Mania e perto de Odyssey também, que totalmente amassa ele, né? Mas ele foi perto de Mania aí. Eu queria que Sonic Mania e Sonic Forces, o jogo 2D e 3D, os dois fossem bons. Os dois fossem, quer dizer, os dois fossem incríveis, né? Mas, aparentemente, só teve um que foi incrível e o outro foi bom. Mas, mais uma vez, esse não é um jogo ruim pra mim. Ele foi um pouquinho overrated, mas pra mim eu entendo se você achar ele um jogo ok. Pra mim ele é só bom, ele não passa disso, não passa isso. E, cara, eu acho que é a hora perfeita, porque essa passou uma hora perfeita pra fazer essa review, porque o ano que vem vai ter o aniversário de 31 anos do Sonic. Sim, Sonic vai fazer 31 anos e tá com mais rápido que nunca pra 30 anos de Sonic. Porque, tipo, a gente não tá conseguindo tanto conteúdo esse ano de jogos, então muita gente tá falando, o próximo ano, esse vai ser o ano de Sonic, esse vai ser o ano que vai ter um jogo, vai ser um jogo bom, mas então a SEGA tem que realmente fazer um jogo pelo menos, no mínimo, ótimo. Esse é o mínimo que a SEGA pode fazer em um jogo 3D moderno. E muita gente quer... tipo, a SEGA não pode trazer mais jogos ok do 3D. Eu sei que isso tecnicamente não é ruim, mas a gente não quer só jogos que são bons. A gente quer jogos que sejam ótimos, especialmente comparando com outras franquias. Mario, o Odyssey foi incrível, então eu espero que o próximo jogo 3D do Sonic seja mais do que bom, seja ótimo. E, em geral, E se Sonic Forces simplesmente tivesse... tipo, lançado um ano depois, tipo, tivesse mais um ano de desenvolvimento pra ficar de boa, pra trabalhar, ele poderia mudar a engine do jogo, tipo, de como o Sonic controla e tal, e o Avatar também. E também mudar os levels do Sonic clássico, deixar eles melhores, né, obviamente. E basicamente só isso. A gameplay é o que mais faltou pra mim. Essa é a gameplay que poderia ser melhor, o resto não daria muito tempo pra mudar, né, tipo... Mas... beleza, né? É isso tudo que eu tenho que falar, né? Jogo bom em geral. Não é um jogo ruim. Se eu recomendaria você jogar. Você é novo pra série, vai jogar aí, vai. A menos a gameplay não vai ser complicada pra você, você não vai reclamar. Mas se você é veterano e quer jogar, se você já é um fã de Sonic e não jogou os jogos recentes, quer começar,
com Mania, Forces ou Team Sonic Racing. Começa com Mania mesmo. Esse é um jogo que vai te deixar realmente de boca aberta, meu jogo favorito de Sonic. Eu nem falo que eu sou um classicista, porque eu nem cresci com os jogos clássicos. Eu cresci com jogos 3D, só pra vocês saberem, beleza? Então eu não sou um classicista. E também eu não acho que esse jogo é um lixo. Eu só chamei ele de bom, tá bom? Eu coloquei as qualidades boas e ruins. Tem vários jogos de Sonic 3D que eu acho que são incríveis, mas Sonic Forces não é um deles. Teve muito potencial perdido nesse jogo. Ele poderia ser um jogo incrível, um jogo bom, um jogo que ele era um jogo bom, mas ele não conseguiu chegar. Mas enfim, eu não tenho muita coisa pra falar. É basicamente isso. E eu vou acabar minha review. Se você ficou comigo até agora, beleza? Meu vídeo lá, a review primeiro, demorou tipo 13 minutos. E olha esse tá agora com 50 minutos só de eu falando de Sonic Forces. Eu tô muito hypado pro próximo jogo de Sonic e que Sonic possa trazer mais jogos incríveis. Mas enfim, é isso por hoje. Falou.